Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Ontem nós falamos sobre o grande dilema do ser humano e mostramos que o pecado faz separação entre nós e Deus. As atitudes que nós tomamos quando queremos nos satisfazer com a vida neste mundo são responsáveis por todos os nossos atos que ofendem a santidade de Deus. E mostramos também no final da mensagem que somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de pecados, porque através do sacrifício dele nós somos justificados. Querido, para que você entenda isto, porque há muitas pessoas que pensam, Deus é amor, Deus jamais vai punir a humanidade, porque ele é amor. Só que você esquece que o mesmo Deus que é amor, ele também é misericórdia, e a misericórdia dele se renova todas as manhãs para dar oportunidade a mim e a você de olharmos para as nossas limitações e fraquezas, reconhecer que somos pecadores e buscar a face dele. Ele diz que aquele que se arrepender dos seus pecados, se converter a ele, ou seja, voltar o pensamento para ele, na disposição de amá-lo e servi-lo por amor, este será justificado. Se olhar para Jesus e crer no sacrifício de Cristo. Por que Deus estabeleceu essa regra? Você tem que procurar entender que tudo isso está relacionado ao amor de Deus. A palavra de Deus revela-nos assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, aí está revelado o amor de Deus. O Senhor ama profundamente, ama incondicionalmente todo ser humano. É óbvio que isso está declarado. Não é segredo para ninguém. Só que você não pode ficar só nessa expressão, porque também Deus é justiça e é santo. Em sua santidade, ele não faz contrato ou ligação com ninguém que está em pecado. Porque ele é santo, se ele se misturar, ele também se contamina. Então ele precisa que o homem seja purificado. É nisso que entra o sacrifício de Jesus. Você está entendendo? Então o sacrifício de Jesus é para nos justificar e condicionar-nos para chegarmos a Deus como ele espera que sejamos. Então não é pelos nossos méritos, mas é tudo pelos méritos do Senhor Jesus. Agora, querido, preste atenção nessa palavra que é muito importante. Se você entender isso, você vai entender o motivo pelo qual você precisa receber Jesus e viver em obediência a ele. Ele se entregou. Ninguém prendeu Jesus e ninguém crucificou Jesus. Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. E o sacrifício que ele fez foi tão doloroso e tão dramático, tão tenso, que foi profetizado pelo rei Davi. Então eu vou ler para você o texto sagrado para você entender. Olha a posição que estava o Senhor Jesus no dia da sua crucificação. Capítulo 22, o verso 14 diz assim, ó: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, porque desde a madrugada até as 3 horas da tarde ele só estava apanhando, tomando soco, tomando empurrões, tomando chicotadas, sendo obrigado a carregar a sua própria cruz, e todo o seu corpo sofreu os impactos tremendos de pessoas que estavam com ódio à flor da pele, lançando sobre ele toda forma de castigo e de opressão. E isso não só o desgastou emocionalmente, como fisicamente. A estrutura física de um homem que já não era forte o suficiente para suportar tudo aquilo, teve que suportar toda essa pressão, toda essa dor. Por isso que ele diz que ele derramou como água todo o seu corpo e ele se sentiu com os ossos desconjuntados. O verso 15 diz assim, ó: secou-se o meu vigor como um caco de barro. Então você entendeu? Você pega um jarro de barro, põe lá no sol, você vai ver que ele vai esturricar, fica sequíssimo. É assim que ele se sentiu,
como se fosse uma desidratação total. Seu corpo perdeu toda a água com a intensidade do sofrimento que ele estava passando no martírio, desde a madrugada até este horário onde ele foi morto. E ainda diz no verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Os romanos não queriam nem saber de Jesus, que ele era judeu. Castigar Jesus para eles era fichinha. Quanto maior o castigo, melhor. Cair na mão de policiais que estão preparados, treinados para massacrar qualquer pessoa, você sabe que a coisa não é brincadeira. E foi isso que eles fizeram com ele. Sem considerar o ódio dos judeus, porque foram instigados pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, a irem com todo furor sobre ele. E ele estava rodeado de inimigos, nenhum amigo para protegê-lo ou ampará-lo. O verso 18, o verso 19 diz assim, ó, preste atenção para você ver. Ainda no 18 ele diz assim, ó, transpassaram-me as mãos e os pés. Os seus pés foram traspassados por cravo, ou por um grande prego, para você entender melhor, um grande prego, e as suas mãos também. E assim ele foi levantado, erguido, com aquele peso do corpo sendo suportado com estas feridas que estavam segurando. Dá para você entender isso, querido? O sofrimento de Jesus? E ele ainda acrescenta aqui, verso 17, posso contar todos os meus ossos, e eles me estão olhando e encarando em mim. A exposição do seu corpo seminu, de pendurado na cruz. Nenhum líquido mais protegia o seu corpo. Ele estava totalmente desidratado. E os seus ossos expostos. E as pessoas ridicularizavam, criticavam, zombavam dele. A maior de todas as humilhações exposta a um ser humano. E ele é Deus. E por que ele fez isso? Porque ele te ama e porque ele me ama. Querido, se você parar para pensar nessas palavras, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Até suas roupas, diante dos seus olhos, foram repartidas e fizeram um jogo para descobrir quem ficava com a túnica dele. Todo esse sofrimento, Jesus passou por mim e passou por você. Deus viu tudo e não pôde interferir. Por isso, ele é o único que sabe o que significa a palavra amor incondicional. Mas eu te pergunto, como agirá a justiça de Deus sobre aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo e não recebem como Senhor e Salvador? Você acha isso brincadeira? Então aguarde e você vai ver. Mas se você leva a sério, receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e passe a servi-lo e adorá-lo. E assim você estará no céu, na eternidade. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por mais esta revelação e peço as tuas bênçãos sobre todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.